Como seria de se imaginar a vida em um ambiente marcado pelo excesso de superficialidade, pela uma homogeneização entre os indivíduos, com uma redução dos espaços para a diferença. Um ambiente também muito marcado pelo esvaziamento dos valores morais, sobretudo da sinceridade e da honestidade, o que, por sua vez, nos conduziria a uma necessidade quase patológica de excesso de informação e excesso de transparência. Você talvez não tenha feito muito esforço para chegar à conclusão de que esse é o mundo no qual você vive. Essa é a sociedade contemporânea. Pelo menos de acordo com o sociólogo e filósofo coreano Byung-Chul Han, no seu Sociedade da Transparência, do qual eu vou falar aqui hoje. A você, minha caríssima, a você, meu caríssimo, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Eu sou o professor Túlio Augustus, de Sociologia. Já te convido para que você se inscreva clicando aqui embaixo, deixe o seu joinha aqui nesse vídeo, para que a gente possa levar essa conversa um pouco mais adiante. Pois bem, o Byung-Chul Han, se você não conhece, a sua experiência de aprendizado começa na tentativa de soletrar da maneira correta o nome dele. Ele é coreano, nasceu em Seul em 1959, mas está radicado na Alemanha há muitos anos. Ele fez doutorado em Freiburg e é professor na Universidade de Berlim. Aliás, ao ver esse detalhe da biografia dele, eu me lembrei de um outro sociólogo, um tanto mais famoso, mais conhecido, que é o Max Weber, que também teve em Freiburg seu primeiro posto como professor antes de assumir uma cátedra na Universidade de Berlim. Se você não viu o vídeo do Weber feito por aqui, você está perdendo tempo e é para assistir assim que se acabar esse daqui, tá certo? Pois bem, coincidências à parte, o Byung tem causado um certo impacto nas ciências sociais, com uma série de pareceres e diagnósticos sobre o mundo contemporâneo, um tanto quanto na linha aproximada, digamos, de um outro sociólogo de nome muito complicado, mas bastante conhecido, que é o Zygmunt Bauman, de quem também já falamos por aqui. Né? O Byung tem muitos livros publicados em dezenas de países. Aqui no Brasil já tem uma meia dúzia de livros dele publicados, e ele diz basicamente, aqui já adentrando no seu Sociedade da Transparência, que nós vivemos sob o signo da positividade. Não há mais espaço no mundo contemporâneo para negatividade. Cada vez mais a positividade é uma força dominante no mundo contemporâneo. Isso a gente pode notar por inúmeros sintomas, né? Seja das prateleiras das livrarias abarrotadas de manuais de autoajuda, seja pela recorrência cada vez maior de profissionais da positividade, tais como coaches, conselheiros de uma maneira geral para uma vida melhor, mais positiva. Seja pelo fato de você ter incorporado o termo good vibes aí no seu vocabulário, que era uma coisa que não acontecia anos atrás. Uma série de sintomas de como a gente está sendo moldado, inclusive no âmbito da linguagem, para uma experiência supostamente mais positiva, anulando o caráter eventualmente mais negativo de toda a experiência social. Ele vai dizer que a sociedade da transparência ela é uma força homogeneizadora, coercitiva e muitas vezes violenta, né? E a violência aqui no âmbito simbólico, sobretudo. Mas ele vai mostrar que essa tendência de homogeneização ela é uma imposição dessa sociedade da transparência na qual nós vivemos, que é marcada, como eu disse no início, por um excesso de superficialidade. E essa superficialidade conduz à geração cada vez maior de indivíduos mais narcisistas, né? De um narcisismo muito permanente entre nós, entre os nossos dias. Isso é muito presente nas redes sociais. Ele está o tempo todo falando das redes sociais aqui, ele dialoga muito com isso. As redes sociais, aliás, são um sintoma de muito das coisas que eles estão falando. São um termômetro, né, de avaliação para isso.
Ele mostra como a experiência da linguagem cada vez mais reduz essa coisa da negatividade, como a gente está sempre sendo mais moldado à positividade para gerar interação, porque a gente está em busca de likes. Eu comecei esse vídeo te pedindo um like, né? É muito essa lógica do reconhecimento do outro, da exposição da intimidade, né? Ele chega a chamar esses nossos tempos como a era da pós-privacidade, né? E de uma anulação da individualidade, que é o que marca também os nossos tempos. Ele discute muito aqui com Roland Barthes, que é um pensador francês, com a noção de arte, de imagem, para mostrar como as artes, a literatura, as artes gráficas, a fotografia em geral, elas sempre foram marcadas por certa noção de mistério, e isso vem sendo reduzido, né? É um pouco da linhagem do Walter Benjamin, pensando sobre isso. Porque perde-se o intangível nas imagens, né? Perde-se essa noção de intangível e cada vez mais as imagens nos são escancaradas de maneira mais crua, de maneira mais seca, né? Tudo tem na exposição a sua finalidade maior. Isso tem muito a ver, inclusive, não é ele que diz, sou eu que estou te dizendo, com a noção de sociedade do espetáculo, também da qual já andamos falando por aqui. E ele mostra que essa superficialidade ela afeta qualquer experiência de profundidade, né, de fruição nas relações, nas artes, nos sentimentos, e isso conduz a relações mais superficiais e impossibilita a descoberta de segredos e de verdades ocultas, porque nós não temos mais tempo nem vontade de descobrir segredos, de construir relações mais estreitas e mais duradouras. Nós queremos a verdade escancarada de maneira mais clara, mais direta, né? A confiança se torna, inclusive, algo mais obsoleto, e a sociedade da transparência, ele vai dizer de maneira categórica, é a sociedade da desconfiança, porque as nossas relações são cada vez mais instrumentais e a gente busca dados o tempo todo. Nós temos um excesso de informação. E essa busca por dados gera a desconfiança em quem não fornece esses dados. É um pouco aquele sentimento que você já manifestou, ou do qual você já foi vítima por aí, que olha, como é que você vai se relacionar com uma pessoa que não tem redes sociais, né? Essa pessoa que não expõe a intimidade, que ela não fornece e escancara a sua intimidade, ela não é digna de confiança. Deve ter algo muito errado aí com essa pessoa. É um pouco essa lógica que se manifesta de diversas formas. Ele discute um pouco com Rousseau também, com uma noção de que a transparência absoluta ela é inalcançável, porque a obscuridade pertence à alma humana, pertence ao sentimento humano, né? Ele recorre a Freud para chegar a essa conclusão, né? O Freud já nos dizia que há uma fissura aí insuperável entre o inconsciente e entre o ego, e portanto negar essa fissura querendo um ideal de transparência absoluto o tempo todo é uma mentira, é algo irrealizável, e portanto a sociedade da transparência ela tende a se embotar num grau elevado de frustração, né? Ele discute com Baudrillard também, o Jean Baudrillard, que é um filósofo francês, de como a exposição excessiva gera obscenidade. E ele discute muito a noção da pornografia, não apenas da indústria pornográfica em si, mas da pornografia aqui entendida como a retirada de sentido entre a imagem e o olho, né? Há cada vez uma redução, uma perda de significado entre uma imagem e o olho humano, entre aquilo que se projeta como imagem e aquilo que é enxergado por nós. Por quê? Porque não há mais mediação no sentido, a gente quer a verdade crua, escancarada, estampada, e aí isso vai perdendo a noção de significado, e a pornografia em geral é muito uma expressão disso, né? A pornografia entendida aqui dessa maneira mais ampla, né? Ele mostra como inclusive o amor e a paixão e também o prazer são mais domesticados na sociedade da transparência. Cada vez mais a gente não quer viver experiências de ardor, a gente quer uma coisa instrumental, rápida e direta. Ele analisa os sites de relacionamento e mostra como a gente tá um pouco plugado na noção de quanto mais rápido e mais fugaz, melhor. Seja o amor, seja a paixão, seja o prazer.
Ele discute com Foucault a partir da noção de novo panóptico. Ele desenvolve a noção de panóptico. Panóptico, que é uma coisa que o Rousseau resgatou no século XX, era uma ideia de um filósofo inglês conservador, Jeremy Bentham, que era uma espécie de prisão que ele concebeu, na qual todos seriam observados, né, sem saber que estavam sendo observados por um único vigia. E ele é um ideal aí do século XVIII, que o Rousseau resgata muito como metáfora para o século XX, e ele vai dizer que nós vivemos um novo panóptico, porque nesse mundo ideal, nesse mundo atual, todos querem se expor, né? Todos é que querem se exibir, não precisa mais da vigilância aí de um vigia secreto, obscuro, não, nós é que queremos nos expor, nós nos impomos essa tarefa de exibição, de exposição o tempo todo, né? E essa necessidade conduz a uma exposição cada vez mais sem pudor, né? Essa perda da intimidade, né? E esse excesso nos conduz a um certo dogmatismo, a uma certa doutrinação. E nós estamos sempre em busca dessa felicidade homogeneamente feliz, né? Tudo da mesma forma, e a vender a ideia de felicidade o tempo todo, eliminando, lembre-se, o lance da negatividade. Isso é muito típico de rede social, né? E ele traça um panorama meio tristonho, inclusive, no final, mostrando como nesse mundo da sociedade da transparência, a criatividade, a espontaneidade e a imaginação estão perdendo espaço, estão sendo domesticados e estão sendo aí aniquilados no seu poder de transformação da vida e da humanidade, haja vista que são componentes fundamentais para a mudança da vida, né? Nós temos hoje uma obsessão pelo cálculo, pela operacionalidade e pela rapidez nas relações, e portanto essas dimensões da imaginação, da espontaneidade, da criatividade tendem a ser cada vez mais anuladas. Ele começa o livro com uma frase com a qual eu gostaria de finalizar, que é muito boa, na qual ele diz uma frase do Peter Handke, onde ele diz que daquilo de que os outros não sabem sobre mim, disso eu vivo. Poderia ter dormido sem um barulho desse, na verdade. É um breve resumo do livro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, passe essa ideia pra frente. Foi um prazer, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.